Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Sexta-feira, não sei se por aí tá chovendo, por aqui tá chovendo bastante. Ontem era o dia da nossa live, né? Mas daí eu tive alguns probleminhas aqui em relação à internet, né? Tava caindo muito a conexão, então eu não tava conseguindo entrar na live, dava alguns minutinhos, ele caía, ou eu tentava acessar alguma coisa pela internet, não tava dando. Então, por isso que até foi um pouco em cima da hora, porque acabou dando esses probleminhas assim que acontece. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre experiências na infância e o estresse na vida adulta, né? Qual é a relação dessas nossas experiências infantis e o estresse que a gente vive hoje, o que isso tem a ver com os gatilhos que são ativados em algum momento da nossa vida, como por exemplo em festas de fim de ano ou alguma outra data comemorativa ou alguma situação. Então a gente vai falar sobre isso, tá? E semana passada a gente falou sobre como prevenir o abuso sexual na infância, né? Falamos daquelas 7 dicas, né? De como prevenir para as crianças, que as crianças possam ter já o conhecimento e consciência de como elas podem se expressar, de como elas devem falar pra gente o que tá acontecendo, a confiança que elas devem ter na gente, né, em relação a isso, e a gente também tá orientando elas nesse sentido. Bom, gente, aqui tá muito calor, mesmo chovendo, tá muito quente. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui. Antes de eu começar, eu queria saber se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Se vocês estiverem conseguindo me ver e me ouvir bem, por favor, digita o número 1, para eu saber que tá tudo certinho aí, tá? Que daí qualquer problema eu dou uma olhadinha aqui se tem alguma coisa. Bom, vamos começar. O que as nossas experiências, nossas vivências lá da infância tem a ver hoje com o nosso estresse? O que isso tem a ver? Por que a gente pensa assim, mas eu fico estressado por causa do trânsito, mas eu fico estressado porque falta dinheiro, mas eu fico estressado porque quando eu tô exercendo a minha maternidade, a minha paternidade. Então a pessoa pensa assim, mas isso não tem nada a ver, não faz nenhum sentido isso lá com a minha vivência de infância. Por que eu não gosto do Natal? O que acontece no Natal? A gente chama esse tipo de estresse de eventos vitais. Natal, Ano Novo, essas festas de fim de ano, né? Por que o Natal, por exemplo, me deixa triste, me deixa depressiva, eu fico mal, eu não gosto, me incomoda demais? O que acontece, será? E o que aconteceu comigo nesse período que me deixou dessa forma? Bom, então vamos começar, tá certo? Aqui, experiências e o estresse de hoje. O que é? A gente reage ao mundo de 3 formas. Essas 3 formas, elas estão sempre conectadas. Claro que sempre uma sobressai sobre a outra, né? Então, quais são essas três formas que essas 3 fontes de controle, né? Pra gente reagir ao mundo. As condições atuais do nosso ambiente, como nós estamos vivendo hoje, né? O ambiente de trabalho, o ambiente de casa, o ambiente da escola, o nosso ambiente agora familiar com os nossos pais, com os nossos pais, isso, né? E com a nossa própria família. Segundo, a nossa organização biológica.
né? Então seria o quê? A nossa genética. E terceiro, a nossa história de vida. O que é a nossa história de vida? São as nossas experiências do passado. Então são essas três fontes que controlam a forma como nós reagimos, como nós nos comportamos e como nós enfrentamos o estresse que a gente vive hoje. Segundo a nossa organização biológica, ela não que ela não seja tão importante, ela é importante, mas ela seria assim em segundo, terceiro plano. Porque ela não é muito, como é que eu posso dizer? Ela não exerce muito controle sobre o que está acontecendo. O que exerce mais é o nosso ambiente atual e a nossa história de vida, certo? Então, essas três fontes elas atuam em conjunto. Mas ainda, como eu acabei de dizer, podemos dizer que a mais importante de todas é o ambiente, né? Porque a gente nasce, então, mas a gente já nasce assim. Quantas vezes a gente já ouviu falar? Eu acho que foi na década de 60 ou 70 por aí, que a gente ouvia falar assim, nossa, a genética ela é muito forte nas pessoas, então ela determina muita coisa. Ela pode determinar algumas coisas, mas ela não é decisiva. O ambiente onde vamos ser inseridos é que vai determinar mesmo, né? Como a gente vai se comportar e como a gente vai reagir ao nosso mundo e às pessoas à nossa volta. O ambiente que eu digo é tanto do presente como do passado, da nossa história de vida lá atrás, da nossa infância, como o ambiente que a gente vive hoje. Bom, reagimos, nos comportamos, lidamos com as questões atuais da forma que fomos ensinados a enfrentar no passado. Ou seja, como que eu reajo ao estresse hoje? Será que eu fico naquele estresse completamente tóxico? Eu não consigo sair daquele estresse porque lá no passado eu não fui exposto a algum tipo de estresse, porque a gente também precisa ser exposto para aprender a lidar, né? Não só a gente tá criando aquela criança, né, tipo numa redoma de vidro, assim, e ela não pode passar por nada que deixe ela frustrada, que deixe ela ansiosa, que eu digo, naquele nível normal, natural que todo mundo tem, né? Ninguém tá fora de não sentir ansiedade. Ninguém é exceção aqui de sentir ansiedade, né? Então, como que foi ensinado lá no passado a forma como eu ia enfrentar o meu estresse? As dificuldades, alguma coisa que me incomodava, alguma doença, algum conflito. Porque tudo isso vai gerando estresse, né? Não é... A gente pensa às vezes que o estresse é só assim... tô no trânsito, me incomodei, tô muito estressado, tô no trabalho. Não. Quando a gente fica doente, a gente fica estressado. Quando a gente briga com alguém, a gente se estressa. Então, diversas coisas que vão acontecendo na nossa vida que vão gerando estresse. Quando uma situação atual ela ativa lá a nossa memória passada, enfrentamos a situação atual exatamente como no passado. Ou seja, por exemplo, você teve uma discussão, você é mãe, pai, você teve uma discussão com seu filho. E vamos dizer que ele já tá entrando na fase de adolescente. Daí você tem aquela discussão com ele, aquela briga, porque, né, os adolescentes acabam sendo um pouquinho mais difícil de lidar, mas isso tudo a gente tem que, né, se adaptando com eles também, porque eles vão mudando, eles vão crescendo, eles vão começando a se descobrir, tudo muda pra eles, acabaram de sair da infância, estão entrando na adolescência.
O círculo social deles muda, pai e mãe já não é mais aquele modelo que eles continuam a seguir, né? Então você teve uma discussão com o seu filho que é adolescente. O que acontece? Você começa a lembrar de que lá no passado, quando você era adolescente, você tinha discussões com seus pais, você ficava muito nervoso, ou você ficava quieto, ou você reagia de alguma maneira. Ou seus pais não permitiam que você se expressasse, ou não validavam o que você estava sentindo. O que acontece? Você começa a reagir exatamente daquela forma quando você era adolescente. Você começa a não validar o que o teu filho tá ali sentindo, porque foi exatamente assim que você enfrentou no passado. Foi exatamente assim que os seus pais te ensinaram a enfrentar. Então você acaba enfrentando hoje, como pai, como mãe, a mesma forma, tem o mesmo como é que é? Tem o mesmo... Nossa, gente. Tem a mesma reação que eles tiveram lá no passado. Bom, todas as experiências que a gente vive fazem parte de nós. A gente não tem como apagar. Infelizmente, felizmente, né? Porque elas vão nos moldando. Então, o que elas fazem? Elas moldam nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. A mesma coisa que eu tenho falado lá no início. Como a gente vai experimentando a vida e as vivências que a gente vai tendo dentro do nosso ambiente familiar, elas vão sendo decisivas para a forma como a gente vai se comportar, agir e pensar. Então, assim, mas a gente não pode só ficar assim preso naquela assim, é só uma situação do passado que gera uma reação no presente. Não, o contrário também acontece. Então, por exemplo, eu sei que é um pouquinho mais complicado de entender que sim, ó. Uma situação do passado que gera uma reação agora, ou seja, aconteceu alguma coisa que me acionou alguma coisa do que eu tinha passado numa experiência de infância. O contrário também acontece, como uma situação do presente pode ativar os nossos sentimentos e comportamentos do passado. Como eu acabei de dizer, você brigou ali com o filho, né? Então, o que você começa a lembrar? Da forma que você teve esse mesmo conflito com seus pais quando era adolescente. Então, tá vendo? Uma situação atual despertou, ativou uma experiência passada. E daí é assim que você vai reagindo. Outra coisa pode ser assim, ó, você se sentiu rejeitado em algum momento por alguma situação, mas você já tem algum problema, no sentido problema não problema, gente, esquece problema, você já tem alguma dificuldade com essa questão de rejeição, né? Aí, o que acontece? É ativado alguma memória sua de lá na infância, quando aconteceu alguma coisa, que você foi rejeitado, que você teve esse sentimento de rejeição, aí você reagiu de uma forma ou talvez agressiva, ou se fechou, ou teve outro comportamento. Você acaba tendo o mesmo comportamento que você teve lá no passado. Então é assim, a nossa memória ela não vai esquecendo. Por isso que muitas vezes a gente pensa assim, ó, poxa, mas eu não sei por que isso me incomodou tanto. Porque não tem nada agora que eu lembre que esteja me incomodando. Na verdade, você pode não se lembrar, mas lá no teu inconsciente tá lá guardadinho.
Então, na hora que aquilo aconteceu, é como se ele abrisse uma portinha e mandasse assim, ó, você foi rejeitado na infância e foi assim que você reagiu. Aí você reage igual. Mas você não tem essa informação de que, lá na infância eu tinha sido rejeitado. Então, eu tô conseguindo me lembrar exatamente daquele momento. Não. Certo? Tá. Aqui eu vou trazer um estudo de caso do presente trazendo o passado. Bom, muitas são as fontes de estresse, como o trabalho, o trânsito, a maternidade, a paternidade, dificuldades financeiras, as festas de final de ano, como Natal, Ano Novo, ou, né, pode ser aniversário da pessoa, alguma data comemorativa, por exemplo, o que aconteceu lá no 11 de setembro de 2001, lá com as Torres Gêmeas. Aquilo ali ficou muito marcado. Então, as pessoas revivem aquele trauma do que aconteceu naquele dia. Então, todo dia 11 de setembro. Hoje a gente já tá em 2022. Olha quanto tempo já foi. Foi em 2011, faz 11 anos? Será, gente? Meu Deus. Não. Sou meio ruim de matemática, mas tá. De 2001 até agora. Então as pessoas revivem, principalmente quem estava naquele local, né? Mas o mundo inteiro. Então, o estresse causado pelas festas de final de ano, eu vou trazer as festas de final de ano por quê? Porque é esse o estudo de caso, tá? Do que aconteceu. Ou feriados ou datas comemorativas, elas são chamadas de estresse por eventos vitais. Então, o que acontecia com esse 21? Isso! Obrigada! Nossa, falei 11, tudo bem. Já falei que eu sou ruim de matemática. Mas obrigada aí pela ajuda. Então, o indivíduo cujo estresse aumentava durante as festas de fim de ano. Era esse o estudo de caso. Tinha uma pessoa que ficava muito estressado. Todos os gatilhos eram disparados na festa de final de ano. Mas por que acontecia isso? Em algum momento, não foi bem na infância, mas foi passando da infância para a adolescência, ele sofreu uma humilhação pública exatamente nesse período de festa de fim de ano, ou seja, ali no Natal. Então alguma coisa aconteceu e ele foi humilhado, ele ficou envergonhado, ficou constrangido, né? Se retirou do local, porque é óbvio, a pessoa não se sentiu bem. Então ele não gostava do quê? Ele não suportava, ele não tolerava ter o Natal com muitas pessoas. E como é que isso começou a aparecer? Logo depois que ele casou. Porque daí a família da mulher dele, todos eles se reuniam. Então era uma festa grande, onde tinha muitas pessoas. E ele não sentia vontade. Ele tentava ter um escape, uma fuga. Porque todo aquele tumulto, aquele número, né? Aquele número excessivo de pessoas disparava um gatilho do que tinha acontecido com ele alguns anos atrás. Claro que daí ele não foi trabalhado, aquilo ele foi deixando, porque daí a gente acaba esquecendo. Muitas coisas acontecem com a gente, aí a gente passa muito período sem aquilo estar acordado, como se fosse acordado. Aí a gente tem uma situação e essa situação dispara esse gatilho. Aí o que acontece? A gente começa a agir e reagir exatamente como a gente agiu naquele período. Por isso que a gente fica sem entender, nossa, mas por que eu agi dessa maneira? Não tem nada que eu lembre que tenha me incomodado. Claro que nesse caso aqui, ele lembrava, porque não tinha sido
uma situação que tinha acontecido quando ele era muito criança, mas sim na transição da infância para adolescência. Então ele lembrava o que tinha acontecido, a humilhação que ele tinha sofrido. Quais são os reflexos do estresse pra gente? O que eu posso falar assim? Quanto no passado nós fomos expostos ao estresse e como nós enfrentamos essa situação? Lembra que eu falei que nós precisamos enfrentar o estresse mesmo? Nem todo estresse é aquele estresse tóxico que faz mal, mas a gente precisa passar por situações de estresse pra gente saber lidar com elas. Porque senão, o que acontece? Quando a gente vai se deparar com alguma situação muito estressante, a gente tende a fugir, a ter um escape, uma fuga. Ou seja, tá evitando o tempo inteiro aquela situação. E não é isso que vai acontecer, porque uma hora ou outra você pode cair na mesma situação. E aí, como que você vai agir? Então, aquela situação de assim, eu não deixo meu filho ou a minha filha passar por nada estressante, por nada frustrante. Tudo bem? Vai ter uma consequência lá na frente por ele não estar passando por algum momento de estresse agora. Ele vai saber lidar quando ele for adulto ou quando ele for adolescente? Não vai. E quando eu digo um escape, uma fuga, não é só tentar evitar a situação, mas pode incluir aí abuso de substância, abuso de álcool, outras formas da pessoa tentar sair daquela situação, não só fugindo da situação. O que também o abuso de substâncias tóxicas, né, é uma fuga. Então, o estresse pode ser uma forma negativa ou uma forma positiva, porque a gente é sempre... a gente é sempre... Nossa, esqueci a palavra. Tá, gente, esqueci a palavra. Daqui a pouco eu lembro e daí eu volto aqui e falo pra vocês. O estresse pode ser uma forma negativa ou positiva. O exemplo: se o Natal não traz lembranças ruins, tá? É uma data que tivemos boas memórias. Por exemplo, nada aconteceu no Natal, lá na nossa infância, tudo foi muito bom. Ou mesmo que tivesse alguma coisa ruim, assim, não era alguma coisa que nos afetou. Lembrei a palavra que eu ia dizer, é afetar. Então, o estresse afeta a gente de forma positiva e de forma negativa. Então, assim, se era um momento de boa comemoração familiar, a data não nos causa impacto negativo, mas ela nos estressa de forma positiva. Ou seja, a gente não tá livre de sentir estresse, mas como eu falei, tem o estresse que a gente pode tolerar e o estresse que é tóxico, ou seja, que você vai ficando cada vez mais estressado e pode virar em algum problema crônico, né? E outras coisas, e outras dificuldades. Bom, então você é afetado por um estresse positivo, mas o Natal não te traz nenhuma lembrança ruim, não é ruim pra ti, você gosta desse momento do Natal. Lembrando que eu tô trazendo o Natal pelo estudo de caso ali daquela pessoa, né? O que aconteceu ali da questão da humilhação. Então, agora, quando a data nos causa alguma situação negativa, aí sim, aí esse estresse pode aumentar. E não só um estresse assim, eu estou estressado porque é Natal, é muito movimento, não. Alguma coisa te acionou lá, que aconteceu lá no passado, e você começa a ficar... Você não gosta de ter muita gente, você não gosta de comemorar o Natal, você tenta ao máximo tá longe dessas comemorações familiares, né? Pode ficar sim triste, mais suscetível assim a ficar
E não digo depressão, mais depressiva assim, não no sentido que você tem depressão, mas que você fica mais pra baixo, né? Mais triste mesmo. Tá. Então, quanto mais somos poupados e protegidos de enfrentar situações de estresse, mais dificuldades e sofrimento a gente tem para lidar com essa situação no futuro. Ou seja, a gente vai ter muito, mas muito mais dificuldades de se adaptar em momentos críticos. Entendeu? A gente vai ficar cada vez mais estressado e isso vai desencadeando o que eu já falei. Problemas crônicos, outras coisas, né? Tá, vamos lá. Deixa eu só parar aqui um minutinho para ver aqui o que a Beatriz escreveu. Eu, quando criança, era muito provocada na escola e eu dava uns tapas neles. Hoje, vejo que quando meu esposo me estressa, eu fico querendo dar uns tapas nele. Será fruto da minha infância? Depende como é que ele vai te estressando, sabe? Qual é o tipo de provocação que ele te faz. Se essa provocação, por exemplo, te faz relembrar o que você passou lá na infância, sabe? Tu começa a ter aquele sentimento, provavelmente pode ser. Você tá fazendo essa relação, sabe? Tu tá incomodada, porque aquilo te incomodava e agora tá te incomodando de novo. Beatriz, o que eu posso te falar é tu sentar e conversar com teu marido, sabe? Porque isso é um gatilho pra ti. Então, na hora que ele tá começando a te estressar, que é óbvio que isso vai aumentando, né? Então, tu pode achar que assim, isso não me incomoda. Mas a partir do momento que isso vai ficando constante, é óbvio que você vai se estressando cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. É a questão de sentar e conversar. Dizer, olha, isso me incomoda, isso traz lembranças que eu não gosto. E também assim, trabalhar com isso, né? O que eu digo trabalhar com isso? Sempre aconselho a buscar ajuda profissional. Pra gente também aprender a lidar com essas questões. Do reflexo de estresse, eu vou trazer também um outro estudo de caso de 2 gestantes, tá? Cada uma tinha uma forma de enfrentar a gestação. Ambas estavam grávidas de gêmeos, mas cada uma estava vivendo esse período de uma forma completamente diferente da outra, tá? Só que assim, elas tinham estabilidade financeira, tinham um bom emprego, moravam bem, eram casadas, tinham um bom relacionamento com o marido, todas as duas. Mas cada uma teve uma experiência diferente lá na infância. Imagina, Beatriz, de nada, qualquer coisa, só ir escrevendo aqui, tá? Se eu não for respondendo tudo agora, no finalzinho eu dou uns 5, 7 minutinhos pra vocês mandarem algumas perguntas. E como eu sempre falo, quem não quiser mandar pergunta por aqui, não tem problema, manda pelo direct, tá? Porque eu sei que nem todo mundo gosta de falar aqui, de estar ao vivo, né? Bom, então, uma teve uma experiência positiva. Ela estava tranquila durante o parto. Ela estava tranquila no período do puerpério com os gêmeos. Ela tinha uma rede de apoio. Desculpa, peraí. Ela tinha uma rede de apoio. Ela tinha pessoas que ajudavam ela a cuidar dos gêmeos. Mesmo ela sabendo, então ela estava tranquila durante esse processo, durante o período gestacional, porque ela sabia de toda a dificuldade que ela teria com 2 bebês recém-nascidos. Ela sabia que seria difícil, mas que ela não tava com alguma... Sabia que era difícil cuidar de 2 crianças, de 2 bebês recém-nascidos, mas que ela não tava com nenhum gatilho, assim, nada tava acionado nela pra ela achar assim, nossa, eu não vou conseguir na hora do parto, eu não vou conseguir depois cuidar, eu não vou conseguir estar com eles.
Então ela teve uma experiência lá na infância dela diferente do que a outra gestante teve, que foi mais tranquila. Ou seja, o processo ali, as experiências dela na infância foram mais... que eu posso dizer? Que ela conseguiu, que ela foi talvez mais exposta a situações difíceis, a algum estresse, do que a outra. Ou assim, a outra também foi exposta a algum tipo de estresse, mas ela não teve apoio nesse período, o que a outra pode ter tido. Então o estresse também pode ser isso. Se tu passa por um momento de estresse, mas e daí? Ninguém tá ali contigo pra te dar uma rede de apoio, ninguém tá ali pra tá te orientando, te ajudando. Você também acaba ficando como se fosse abandonada, porque daí você não sabe o que você pode fazer pra enfrentar aquilo, porque não tem uma orientação. Diferente da outra gestante, da primeira gestante, que teve uma rede de apoio, que talvez a mãe, o pai, os irmãos estavam ali com ela nesses momentos de estresse e de dificuldade. Bom, essa foi a primeira. A outra gestante, a segunda gestante, ela teve uma experiência muito negativa. E por que ela teve uma experiência negativa? Bom, pra começar, quando ela ficou sabendo que ia ter gêmeos, o que houve? Ela já começou a ficar muito preocupada, ela já começou a ficar estressada, nervosa, porque como é que vai ser o parto? Como é que eu vou cuidar de 2 bebês? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Essas 2 crianças vão exigir muito de mim. Então, ela achava que ela estaria totalmente sobrecarregada e sem ninguém, pra estar ajudando ela nesse período. E por que ela estava com esse pensamento? Porque na infância dela, ela era a irmã mais velha e ela cuidava dos 2 irmãos dela, que eram gêmeos. Então, ela tinha uma responsabilidade de adulto sobre 2 crianças. Então, é óbvio que ela passou por essa dificuldade, por esse momento de muito estresse, porque com certeza isso é muito estresse para criança. E agora ela estava revivendo a mesma coisa. Ah, mas ela não era mais criança, ela era adulta. Sim, mas assim, ó, o nosso inconsciente não tá ligado nisso. Ele não diz assim, agora sua faixa etária é de 30 anos. Naquele período você tinha 10 anos. Não, ele simplesmente só pega a situação. Não importa a tua idade. Ele não tá gravando ali pela idade, mas ele tá te jogando, dizendo, ó, você passou já por isso. Você teve muito estresse. Agora você tá passando de novo. Mesmo que tenha passado, assim, 30 anos, por exemplo. Desde aquele período que ela teve essa dificuldade lá, esse estresse quando era criança. Mesmo que tenha passado todo esse tempo, ela vai reviver essas memórias de novo. Vai reviver já de novo, né, gente? Meu Deus do céu. Mas tá. Deixa eu só ver aqui. Tá. De novo ali, continuando aqui, finalizando o estudo de caso das 2 gestantes. Então, para aquela segunda gestante, ela já tinha noção de como era extremamente difícil de ela ter que lidar com 2 crianças. Para ela não ia dar conta. Era uma responsabilidade que ela não ia conseguir. Afinal, quando ela era criança, ela teve essa responsabilidade e, obviamente, ela não conseguiu dar conta, porque uma criança cuidando de 2 não vai dar conta. E nem deve dar conta, né? Quem tem que dar conta são os adultos. Criança não tem que cuidar de outra criança. Então, ela teve preocupação, ela estava com alto nível de estresse. Claro que isso também vai passando para a criança, tá? Lembra que tem o hormônio do estresse, do cortisol. Esse hormônio vai
vai passando pelo nosso sangue, também vai passando ali, a gente também passa pro bebê, né, pelo cordão umbilical, que tem essa troca ali do fluxo sanguíneo. Então ela estava preocupada de em algum momento ela ter que cuidar dessas crianças sozinha. Como ela teve que fazer isso lá na infância dela. E essa foi uma experiência extremamente negativa dela na infância. Então é óbvio que o estresse volta e volta todos aqueles sentimentos. Bom, para finalizar aqui, tá, gente? Se depois vocês quiserem fazer alguma pergunta, vou dar um tempinho, como eu falei. Mas para finalizar, o estresse. Passado versus presente. Que é o que a gente tá falando aqui desde o início, né? Como o estresse de hoje está ligado ao estresse do nosso passado, às situações que a gente viveu no nosso passado. Claro que quando a gente é criança, a gente não pensa, eu tô estressado. A gente só vai sentindo essa dificuldade, vai começando a ter alguns outros problemas. Fica ansioso demais, pode ter alguma regressão, né? Algum comportamento regressivo, a criança. Então, como agimos e evitamos as situações que podem nos causar estresse, como enfrentamos situações que nos perturbam por alguma experiência do passado, evitamos e tentamos fugir, nós nos esquivamos das situações que podem nos perturbar. Acho que ficou meio complicado, né? O que eu quero dizer é assim, ó. Se no momento atual a gente tenta evitar, se esquivar, fugir de alguma situação que a gente não quer passar, é porque talvez isso traga alguma lembrança muito ruim de como a gente teve que lidar com aquela situação. Se a pessoa consegue pensar que, bom, essa situação vai me causar muito estresse, ela pode ter aquela lembrança do que aconteceu. Tem algumas pessoas que não lembram, então o que acontece? Aquela situação começa a acontecer, ela começa a reviver aquilo e o que ela precisa fazer? Ela precisa fugir, porque ela não quer passar por aquilo de novo, porque ela já sabe como vai ser o comportamento, a ação e o pensamento dela em relação àquela situação. Só que assim, gente, como eu falei pra vocês, a gente não consegue fugir o tempo todo das situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem, acho que mais fácil. Uma pessoa que não dirige, né? Não gosto de dirigir, é muito estresse no trânsito, eu tenho medo de me incomodar, eu tenho pavio curto, eu vou explodir. Porque talvez em algum momento lá, ela, por exemplo, eu tô fugindo de aprender a dirigir ou de dirigir, porque em algum momento, não quero dizer que é só na infância, mas em algum momento ali da vida dela, aconteceu alguma coisa em relação a isso. Sabe? Que o medo, a gente fica com medo por algum motivo do que aconteceu com a gente. Então, por exemplo, meu pai quando dirigia, ele era extremamente agressivo, né? Ele brigava com as pessoas no trânsito, ele já bateu o carro comigo dentro. Então todas essas memórias vão ficando ali gravadas. Daí, o que acontece? Eu não vou dirigir porque dirigir, eu estar no volante, eu estar no trânsito, me faz lembrar de toda aquela situação que eu estava com meu pai. Bom, então, o que a gente precisa entender, né? A gente precisa começar a tomar conhecimento de como a gente pode enfrentar essas situações de estresse sem que elas nos paralisem. Amanda, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer pra vocês que quando a gente começa a perceber coisas que vão... como é que é? Que vão prejudicando o nosso dia a dia, as nossas relações,
A forma como a gente está se comportando, a forma como a gente está se sentindo, a melhor coisa a fazer é a gente procurar ajuda profissional. Não tentar lidar sozinho, porque a gente não consegue. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. Né? A gente pode, mas eu consigo esquecer isso que passou. Não, gente, a gente sempre precisa ter o outro para nos escutar. Por isso que a psicanálise é muito importante, eu sempre falo aqui, né? Que a gente tá sempre escutando. A pessoa vai falando o que ela tá sentindo e a gente, daquilo que ela tá falando, alguma coisa ela vai trazendo que ela nem se, sabe, tá percebendo que aconteceu aquela situação. Que aconteceu aquilo com ela, né? Vou contar aqui pra vocês. Eu tinha muito problema com mudança, principalmente mudança de casa. Eu não gostava, assim. E as minhas três casas que eu mudei, depois que eu saí da minha casa, né? Da casa da minha mãe. Eu evitava ao máximo entrar na casa antes de ela estar pronta. Eu fiquei um tempo assim pra tentar me acostumar. Tipo, eu não queria estar morando ali. Então, toda essa questão da mudança me trazia alguma coisa que eu não conseguia lidar. E eu comecei a lembrar que na época que eu era adolescente, uns 13, 14 anos mais ou menos, quando eu fui fazer a mudança de sair da casa onde eu morava, uma família grande, e fui morar só com a minha mãe, quando ocorreu essa mudança, teve muita briga. Não comigo, mas entre as pessoas da casa, e principalmente entre as duas pessoas que eu gostava muito da casa. Então, aquilo vai ficando marcado. Então, quando a gente se mudou, a gente teve um distanciamento com aquelas pessoas. Então, tudo isso vai ficando marcado. E o que acontece? Aí, quando eu tinha alguma mudança pra fazer isso, que ó, eu me mudei com 13 anos, o que aconteceu, e depois eu fui me mudar com 27. Então, já fazia muito tempo. Era coisa assim, nem lembro mais disso. Mas não, tava lá numa gavetinha, chaveadinho, e na hora que eu ia fazer a mudança acontecia isso. E era óbvio, eu não conseguia lidar, porque nas 3 vezes que eu fiz a mudança, eu nunca tinha ido procurar ajuda. Eu sempre achava, eu vou me acostumar. Eu fui me acostumando, mas não fui ficando bem. Aí na 3ª vez que eu me mudei, que daí eu fui realmente procurar ajuda, aí eu já comecei a ter outro olhar para onde eu tava. E dessa vez que eu me mudei, né, que eu falei até pra vocês nos stories sobre a mudança, foi completamente diferente. Eu tava muito empolgada pra mudar, eu queria mudar, eu queria estar na casa nova, eu participei de todo o processo. Então, tudo isso, gente, a gente tem que trabalhar, sabe? São dificuldades que a gente tem e a gente tem que externalizar elas, colocar pra fora mesmo. Bom, gente, com isso, vou dar aqui pra vocês a fonte a referência dessa live aqui do estresse, né, sobre o estresse. O nome é um livro, tá? O estresse está dentro de você. Então é assim, são vários capítulos grandinhos assim, e cada um deles é escrito por um autor diferente, tá? Então esse era sobre as experiências do passado e estresse de hoje. Tá certo? Bom, vou deixar aqui um tempinho, uns 5 minutinhos pra quem quiser fazer perguntas. Já vi que tem uma pergunta aqui. O William: tenho um medo enorme de um bicho e isso está cada dia pior, até porque eu estou vendo esse bicho com muita frequência.
Estou pensando em largar o marido por causa disso, pois ele não quer sair dessa casa. Tá, você tá vendo o bicho dentro da casa? E daí você tá vendo com muita frequência, aí você quer sair de casa, você quer ir embora dessa casa porque você não quer mais esse bicho. Seria isso? Se é isso que eu tô entendendo. Eu não sei se eu falei teu nome certo, desculpa. Bom, tu tá criando um medo desse bicho, né? Na verdade. É um medo, não sei até se de repente isso pode virar uma fobia. Então, assim, quando alguma coisa começa a prejudicar, quando você começa a pensar assim, nossa, isso tá começando a me prejudicar, eu tenho pavor, eu tenho fobia, eu não consigo estar perto, me dá, né? Eu fico com as minhas reações físicas começam a ficar diferente. Então eu te digo uma coisa, precisa procurar ajuda profissional. Porque assim, como é que, vamos dizer que você se mude para outra casa e de repente aconteça a mesma coisa, tem esse mesmo bicho. Como é que você vai fazer daí? Entendeu? Porque não é que nem aquilo que eu disse, a gente tá tentando fugir, mas nem sempre a gente vai conseguir fugir. Então a gente tem que saber lidar com aquilo. E como a gente vai fazer isso? Te aconselho, quando vejo choro, tremo, é quase... Eu te digo que tu deve ter alguma fobia desse bicho, tá? Quem tem fobia geralmente é assim mesmo, tá? Tem muito medo, treme, não consegue, sabe? Parece que falta o ar, tem umas reações físicas muito fortes mesmo, porque é um medo muito intenso, é óbvio. Olha, te digo pra procurar ajuda, porque por algum motivo tu tá com medo desse bicho. E por quê? Aconteceu alguma coisa, sabe? Às vezes a raiz desse teu medo, dessa tua fobia tá em outro lugar. E não agora, eu comecei a ver esse bicho e fiquei com medo agora. Entendeu? Então, procura mesmo ajuda. Qualquer coisa também, ó. Tem o link do meu WhatsApp aqui na bio, tá? Pode clicar ali, a gente pode conversar pra fazer uma consulta, alguma coisa. Se tu acha que isso tá realmente prejudicando no teu dia a dia, né? Teu relacionamento, como eu disse. Aqui a Flávia, vamos ver. Tenho medo de mudança pessoal. Estou parada no tempo faz 6 anos. Não sei o que fazer. Não consigo dar um passo. Minha vida tá parada. Eu sei que tá parada e não consigo fazer nada. Mudança pessoal que você diz como? Não quer dizer mudança de casa, mudança de trabalho. Ou por exemplo, eu tô querendo trabalhar com outra coisa, então vou largar meu emprego agora e vou mudar para outro emprego, por exemplo. É nesse sentido, Flávia? Olha, tudo que nos causa medo, que nos paralisa, que nos deixa sem ação, que a gente tenta fugir, que a gente tenta se esquivar, alguma coisa tem, né? Não é assim, eu simplesmente criei esse medo do nada. Não é assim, tá? Não é. Então, como eu aconselhei ali não gosta? Tá. Entendi. Não gosta de fazer talvez nada que mude a tua rotina, né? Acho que é isso, alguma coisa que mude a tua rotina.
Ah, entendi, ali do bicho, correu muito atrás de você com esse bicho. Quando você era pequena? Criança? Sabe que a gente sempre fala de trauma, que quando a pessoa sofre algum tipo de abuso, mas o trauma, ele também, eu já fiz uma postagem sobre isso, ele não vem só do abuso, né? Ele pode vir lá das outras situações que eu falei, de procedimentos cirúrgicos, procedimento odontológico, porque você se engasgou com alguma coisa, porque você foi mordida por algum bicho, isso também causa trauma, tá, gente? Aí, por exemplo, a pessoa fica com uma fobia, tem um medo horrível daquele tipo de bicho, aí... Ah, mas por quê? Aí vão lá descobrir que alguma coisa aconteceu lá quando ela tinha 3 anos de idade, por exemplo. Sabe? Ela foi atacada por aquele bicho, alguma coisa assim. Flávia, eu até gostaria de mudar a rotina, fazer qualquer coisa, mas não consigo dar um passo. Parece um tipo de cômodo. Como se você não quisesse sair da sua zona de conforto. Seria mais ou menos assim, né? Porque talvez você tenha medo de sair desse seu local conhecido. Bom, Flávia e pra outra moça aqui, que eu acho que eu falei o nome errado, tu me desculpa. Procurar ajuda é o que eu vou te aconselhar a fazer, né? Porque aqui tu tá me perguntando, mas assim, a gente precisa saber de muitas coisas pra eu tá te falando alguma coisa. Então aqui tu só tá me dando como se fosse a parte assim que tá visível da situação. Entendeu? Então, pessoal, é isso, tá? Agradeço aqui a presença de vocês. Já são 7:55. Peço desculpa por ontem. Ontem realmente acabou dando um problema aqui. Até era 6h40 quando eu vi. Eu falei, não vou conseguir fazer a live, então vou marcar pra amanhã. Mandei o recado até um pouco em cima da hora. Mas quinta-feira que vem continua igual, né? Agradeço a presença de vocês aqui. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Muito obrigado. Um excelente final de semana. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.